Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos então dar início aqui a mais uma videoaula de português, né, voltado para a banca Instituto OCP, resolução de questões, tá bom? Aqui é teoria e questão, tá bom? E hoje nós vamos estudar este conteúdo aqui, olha só. Período composto por coordenação, o aposto, conjunções adversativas, interpretação de texto e veio uma questão aí de sintaxe também, tá? Que é sujeito, predicado, objeto. Vamos lá então, pessoal. Vamos ver aqui o que que tem para nós. Olha só. A questão é esta aqui, a gente já viu esse mundo de coisa aqui, gente. Olha só. Já vimos tudo isso aqui, tá bom? E tem uma playlist também aqui do Instituto OCP, tá? Vai lá, e dá uma olhada aí, estuda aí com a gente que vai ter futuro. Vamos lá então. Já pausa o vídeo, como sempre recomendo, e aí você responde a questão e compara seu gabarito conosco e vê o que é que você acertou, por que que errou, se é que errou, tá? E já deixa nos comentários se você acertou todas e deixa aí de que cidade do Brasil você está falando. Fala aí para mim de que cidade, tá bom? Pessoal, então aqui a primeira questão, não há necessidade de você ler esse trecho aqui, tá bom? Esse trecho. Deixa eu pegar, deixa eu ajeitar minha mesinha de. Pronto, minha mesinha de escrever. Pronto. Então, pessoal, esse texto todo aqui você não precisa ler para você responder a esta questão, com exceção de um item só. Vamos lá. Ele diz: a oração principal, item 1, tá? Ele quer que você julgue aí verdadeiro ou falso, depois marcar a correta. A oração principal é: o recurso funcionou, mas não sem engasgar. Pessoal, aqui de cara, ela já está errada, porque ela mencionou esta palavra aqui, olha só, principal. Pessoal, principal, observe o que que acontece aqui. Quem é que está aqui nesta oração, neste período, melhor dizendo? É esta palavrinha aqui, a palavra mas. Gente, a palavra mas, ela faz parte aí, gente. Ela só é empregada, ela é típica, ela só é usada nas chamadas orações coordenadas, no período coordenado, tá bom? E o que que é o período coordenado? Veja só, o período coordenado, existe o período subordinado e o período coordenado. O período composto por subordinação e por coordenação. Coordenação é aquela que não tem um chefe, digamos assim. Elas são independentes entre si. Observe aqui, por exemplo, esta oração aqui, esta primeira. Eles queriam sair. Ponto. Estava chovendo. Ponto. Você entende as duas separadamente, sem precisar ligar por uma conjunção. Este porém aqui foi o que tem aqui no nosso período, ele foi empregado com a função de ligar as orações, dando aí uma ideia de contraste, de oposição entre querer sair e o fato de estar chovendo, né? Então houve aí uma adversidade, tá bom? Gente, onde você encontra estas conjunções coordenativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, etc., essas que estão grafadas aqui de vermelho, aí você vai ter o quê? Você vai ter um período coordenado, tá? Uma oração coordenada, período composto por coordenação. Professor, me deu um exemplo de. Então, só voltando na questão, antes de eu te dar o exemplo. Aqui, pessoal, ele diz a oração principal. Depois ele colocou isso aqui na oração, mas. Gente, se tem um mas, então já não tem mais essa história de principal. Aqui ninguém manda em ninguém, não tem um chefe, não tem um principal. Opa, desculpa. Onde vai ter o principal é na oração, é no período composto por subordinação. O que que é o subordinação, galera? Subordinação, aí você vai ter, por exemplo, digamos que eu fale para você o seguinte: olha, quando eu cheguei em casa ontem, quando eu cheguei em casa ontem, falei só isso, pronto. Você vai entender alguma coisa? Não. Você até vai entender alguma coisa, não vai entender completamente. Quando eu cheguei em casa ontem, vai ficar faltando outra aí, outra oração. Essa outra que está faltando, para você entender completamente o que eu quero dizer, chama-se oração, período composto por subordinação.
está faltando aqui a oração principal. A oração principal. Por exemplo, quando eu cheguei em casa ontem, a porta estava aberta, encontrei a porta aberta. Agora você entendeu completamente o meu período, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Período composto por subordinação, eu tenho uma subordinada e uma principal. Nas orações coordenadas não rola isso, tá bom? E aí, meu amigo, se ela está incorreta, então você já tem o que aqui? Você já vai ter, deixa eu só ajeitar a minha caneta. Você vai ter que ela está errada, tá bom? Então vamos colocar errado aqui. Pessoal, observe que se a 1 está incorreta, então você já vai ter o quê? Você vai eliminar a letra A, você vai eliminar a letra B, tá? Mas aí, vamos observar uma coisa aqui, um detalhe mais adiante. Ele diz, a oração mas não sem engasgar apresenta um contraste em relação à ideia de que o recurso funcionou. Isso mesmo, é um contraste. Lembra que nós falamos agora há pouco, isso aqui, olha só, que o mas, porém, contudo, todavia, eles transmitem a ideia de que eles têm valor de quê? De adversidade, de oposição, tá bom? Portanto, meus queridos e minhas queridas, aqui nós temos o quê? Uma alternativa correta. O mas indica contraste, oposição. Ele compra, mas não paga. Caloteiro, né? Ele compra, mas não paga. É uma oposição, um contraste entre comprar e pagar. Quem compra deve pagar e não ficar sem pagar, e não o contrário. Então, esse mas que está correto. Agora a gente já tem o quê? A 1 e a 4 estão corretas. Beleza. Na letra E, ele diz para a gente que somente o item 4 está correto. Então, não é verdade, sabemos que a 2 também está correta, vamos eliminar. E aí, vamos agora ver, meus amigos e minhas amigas, se a 2 está correta. O que é que você acha? Olha só, a oração demonstrado ao vivo pela empresa durante o evento adiciona uma informação sobre o recurso. O que é que você acha? Pessoal, aqui nós temos o famoso aposto explicativo. O que que é isso? Aposto explicativo é uma palavra, uma expressão que explica ou especifica outro termo já mencionado anteriormente na oração. Observe aqui, a geografia, estudo da terra, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Observe, pessoal, que esse termo negritado aqui, estudo da terra, está acrescentando uma informação, ele está explicando para a gente sobre geografia, dando uma informação, está acrescentando uma informação. Ó, Maria não pode dar aula hoje. Maria, professora de inglês, então ele está dando uma informação extra, uma informação a mais sobre a Maria, tá certo? Dizendo para a gente que ela é professora de inglês. Na nossa questão, ele diz que esse trecho amarelo aí, demonstrado ao vivo pela empresa durante o evento, está dizendo no item 2, olha só, ele adiciona uma informação sobre o recurso. Sim, esse é o papel do aposto explicativo. Observe aí que ele está entre duas vírgulas. Duas vírgulas. Gente, esse aqui é um dos casos também de vírgula, tá? Caso muito, muito cobrado em concurso também, né? Vírgula. E aí, nesse caso, é para isolar o aposto explicativo, uma informação adicional, tá bom? E assim, gente, não são apenas a 3 e a 4, tá bom? A 2, o item 2 também está correto. Portanto, nós vamos ter esta letra aqui, olha só. A alternativa C está correta. Vamos para mais uma? Ah, não. Eu esqueci aqui, eu pulei o item 4, mas já deu o gabarito, não tem problema, né? Mas ia ser de qualquer forma, ia ser a 4, porque não tem mais outra chance. E por que que o 4 está certo? Raciocine comigo, é uma questão de interpretação. Veja se você concorda comigo ou não. Será que eu estou correto? Ele diz que esse excerto foi preciso 3 tentativas para que o Gemini entendesse que era preciso cruzar os dados do cartaz. Ele diz que isso reflete uma dificuldade que ocorreu durante a demonstração do recurso. O que é que você acha? É isso mesmo? Pessoal, se foi preciso 3 tentativas, meu amigo, até porque não foi tão simples. Porque se tivesse sido fácil, seriam necessárias, ou melhor, seria necessária apenas uma tentativa.
Como foram necessárias 3, então não foi tão simples, foi difícil, né? Demonstrou uma resistência. Houve uma resistência aí, tá? Portanto, o item 4 também está correto. Beleza. Agora, olha só, no nosso roteiro de hoje, o que que é? Quais eram os tópicos? Falta um que é a sintaxe. Beleza. Vamos então ver a sintaxe. Já responde, pausa o vídeo e aí vê o que é que você acertou aí, tá? Olha só. Despausou o vídeo, volta aqui com a gente. Lembrando, gente, que este vídeo aqui está acontecendo porque o vídeo anterior foi também, houve uma certa, como é que eu posso dizer, um certo retorno, um certo feedback aí do pessoal, tá? O pessoal comentou e tal. Comente também para gerar o engajamento, pessoal, para o algoritmo entender que é bom o conteúdo e entregar para outras pessoas, para o nosso canal crescer, tá bom? Para incentivar o professor a produzir mais conteúdo gratuito. Para você aqui, conteúdo de qualidade, pessoal. Top de linha. Vamos lá. E questões, olha, questões. Eu trabalho mais com questões. Predominam no meu canal questões. Predominam questões atuais, tá bom? 2024, 2025. Questões do ano para nós vermos, analisarmos as últimas tendências da banca. Vamos ver então aqui questão 5. Então deixa o comentário aí, deixa o like, tá? Dentre as expressões destacadas nas alternativas, pessoal, essa letra B aqui não tem nada a ver aqui. Deixa eu tirar essa letra B aqui. Peraí. Prontinho. Então, qual exerce a mesma função sintática do segmento sublinhado em quando não há limites claros, que delimita o papel, o pessoal e o profissional e tal. Pessoal, esse quando não há limites claros, observe que nós temos aqui um verbo, quando não há o que, quando não há o que. Quem vem depois do verbo é um objeto. Quem completa verbo é o objeto. Então, aqui está completando o sentido do verbo haver. Havia pessoas lá fora. Havia é o complemento, né? O objeto de. Desculpa, pessoas lá fora é o objeto de havia, tá bom? Portanto, aqui nós temos o quê? Vamos registrar aqui. Nós temos o objeto direto, ok? E aí ele quer uma que tenha também o objeto direto. Vamos ver aqui. Letra A. O desequilíbrio decorre de pressões. Gente, quem é que decorre de pressões? Nós vamos ter que localizar aqui, que é muito comum essa confusão entre sujeito e objeto. Então, vamos identificar o sujeito e identificarmos o objeto. Vamos lá. Para identificar o sujeito, basta você perguntar ao verbo quem é que. Então, olha só, quem é que decorre de pressões como metas inatingíveis? O desequilíbrio. Portanto, aqui está incorreto, porque esse aqui é o sujeito, não é o objeto. Nós estamos procurando o objeto direto. Ocorre uma sobrecarga emocional e física. Pessoal, quem é que ocorre? Uma sobrecarga emocional e física ocorre. Sobrecarga é o núcleo do sujeito, é o que ocorre. Portanto, aqui também é o sujeito. É só você saber a diferença de sujeito para objeto, tá? Olha só. É imprescindível para evitar o burnout. Pessoal, evitar o quê? Então, aqui, olha só, o sujeito está aqui no contexto, aqui atrás. Ele diz, não sei o que é imprescindível para evitar o burnout. Então, esse não sei o que é o sujeito. Isso que ele mencionou anteriormente no texto. Não estamos com o texto aqui, não precisa. Mas como ele está completando o verbo evitar, evitar o quê? Eu vou evitar o quê? Problemas. Problemas completam o sentido de evitar, então é o objeto. Portanto, essa é a nossa alternativa correta, tá bom? Letra C de casa. Pessoal, vamos ver as demais. Recomendou Larissa. Quem é que recomendou? Larissa. Então, aqui é o sujeito. Larissa recomendou. Elas estão, gente, todas elas aí, esses casos que a A, B e D, o sujeito está na ordem inversa, na ordem indireta. O sujeito está depois do verbo. Então, aqui também é sujeito, tá? Não queremos esta alternativa. E vamos para frente. Letra E. Existe um movimento crescente de conscientização, ou seja, sujeito na ordem inversa. Um movimento crescente de conscientização existe. Beleza, então aí nós temos também sujeito, movimento é o núcleo do sujeito, tá? E um movimento crescente de conscientização é o sujeito. Um movimento existe. Então também não é o nosso gabarito.
E aí, o que que você achou? Dá para comentar alguma coisa, pessoal, para gerar engajamento? Será que é pedir muito? Não, né? Então capricha aí, tá? Se você gostou, comenta. Se não gostou também, comenta também. Diz o que você achar melhor. Tá bom? Então, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Para ter próximos vídeos, eu preciso de comentários. Tchau, tchau. Fica com Deus.